Olá! O destino de hoje leva-nos até uma ilha verde e florida. É um local onde o turismo é uma tradição e é um sítio onde apetece sempre voltar. Seja bem-vindo ao Funchal. Para esta viagem contamos com o apoio da EasyJet, que muito tem feito para levar os portugueses a viajar. Bem, a Madeira, daqui da nossa base de Lisboa, é o nosso destino favorito dos nossos passageiros. Além disso, o aeroporto da Madeira tem tido este ano, o nosso ano fiscal está prestes a terminar este mês, é o nosso também aeroporto que está a apresentar maior índice de crescimento. Nós estamos a crescer no Funchal mais de 10%, comparativamente com o ano anterior, e isso deixa-nos bastante satisfeitos. Logicamente, das 3 rotas que operamos no Funchal, aquela que ainda tem estado a crescer mais é a rota de Londres, o que também mostra que esse também é um tráfego que continua a descobrir a Madeira, vai muito mais além do tráfego doméstico nacional, onde nós continuamos também a ganhar cota de mercado. A Ilha da Madeira é um dos seus principais destinos. Mas o que distingue esta ilha? Madeira, a região autónoma da Madeira, tem 2 ilhas habitáveis magníficas, além daquelas ilhas que, como as desertas aqui ao lado, são reserva natural e que têm uma flora e têm um mar e uma reserva natural lindíssima. Mas 2 ilhas plantadas no Atlântico com uma paisagem fabulosa, com uma arte de saber bem acolher e garantindo uma segurança em termos daqueles que nos visitam, segurança ao nível de desfrutar toda a paisagem, bem como as cidades ou as vilas com o seu ambiente muito próprio, muito acolhedor e contemplar de certa forma uma paisagem de forma muito natural, de forma muito própria, que é uma interação entre aqueles que vêm com uma expectativa e aquilo que o próprio destino consegue proporcionar na tentativa de superar essa expectativa que as pessoas trazem quando nos visitam pela primeira vez. Podemos começar por falar-lhe das belas paisagens, mas é muito mais que isso. Por isso mesmo, antes mesmo de nos instalarmos, convidamos-lo a visitar o Madeira Story Center. Este é um museu interativo que relata a história e a cultura da Ilha da Madeira. A exposição encontra-se organizada sequencialmente em etapas cronológicas. Os temas abordados são, por isso, variados. Implicam, por exemplo, a descoberta da Ilha da Madeira e também a estratégia e desenvolvimento da mesma. Descubra tudo sobre algumas das mais emblemáticas tradições da ilha neste espaço e encontre-se com alguns dos seus produtos. E sinta, sobretudo, um pouco daquilo que vai encontrar lá fora quando for visitar a ilha. Pode também aqui encontrar algumas das figuras mais emblemáticas ligadas à Madeira, como por exemplo Cristóvão Colombo. Ou o craque do futebol, Cristiano Ronaldo, que se iniciou no futebol nesta mesma ilha onde nasceu. Gostaria de convidar as pessoas a virem conhecer a Madeira e desfrutarem da Madeira. A Madeira tem paisagem natural, tem diversidade de atividades, que é uma combinação de atividades no mar, no ar e em terra. É uma cidade, é uma região e são vilas e cidades acolhedoras. É uma arte secular em bem receber aqueles que nos visitam. É uma região segura, é uma região que, de certa forma, abraça aqueles que nos visitam. E é esta combinação de um verde, de um azul e de um amarelo do sol com clima ameno durante todo o ano que nós garantimos o bem-estar e nos propomos a oferecer a todos aqueles que nos visitam. Madeira tem um programa de festividades durante todo o ano, há vários cartazes turísticos que acontecem ao longo de todo o ano, temos uma oferta cultural diversificada também durante todo o ano e somos uma região que está preparada para os diversos tipos e perfis de clientes. Como eu costumo dizer, a Madeira é um destino para todo o ano e para todas as idades. E cá estamos para vos receber. Em seguida, parta, vá à descoberta e encontre um hotel que lhe proporciona uma vista única sobre todo este oceano e sobre esta ilha verde cheia de flores. Esse hotel tem um nome e chama-se Ritz.
Este é um dos mais antigos e conceituados hotéis do Funchal. Descubra porquê. Para além de tudo isso, existe aqui o cuidado no atendimento. Aqui todos os hóspedes são especiais. Todas as experiências devem ser únicas. O requinte, esse está sempre presente. Para dormir, que tal ficar na suíte em que Winston Churchill se instalou quando passou pela ilha? Bela e luminosa, com papel de parede desenhado à mão e com pequenos pormenores tão característicos, como por exemplo a colcha com bordados da madeira, temos certeza que irá conquistá-lo. Mas se não for suficiente, sente-se na varanda e contemple. A vista é única e avassaladora. Se há coisa que nos fascina no Ritz é todo este azul que nos entra pelas janelas. O hotel foi construído inteiramente virado para o mar. Afinal, antes dos aviões era de barco que se chegava à ilha, o que significava que era essa a primeira impressão que os hóspedes tinham do hotel. A história do hotel não é o mais antigo do Funchal. O Sr. Ritz já tinha outros hotéis na parte baixa da cidade, digamos assim. A parte que agora é considerada a parte velha. E ele tinha um sonho de criar um hotel de luxo aqui na Madeira e comprou este terreno e construiu o hotel. Além do hotel, construiu também em redor os jardins, porque ela queria dar um ar saudável ao hotel. Sabia que este espaço conquistou o principal prémio do World Travel Awards na categoria de Melhor Hotel de Portugal 2013? Esse prémio é um reconhecimento equivalente ao Oscar da Indústria Internacional de Viagens e Turismo. Ao passear por aqui, percebe por que lhe foi dado este reconhecimento. Os seus jardins verdes, com espécies tão variadas e com recantos únicos, servem de enquadramento ideal a este cenário paradisíaco. Perca-se por aqui, deambula à vontade e aproveite todo este conforto. Depois vá até um dos seus restaurantes e prepare-se para almoçar. O Ritz Palace oferece uma excelente variedade de restaurantes para relaxar e conviver num ambiente acolhedor e confortável. Este é um desses espaços. Ora, veja o que nos serviram. Desde há uns anos esta parte, aliás, e posso até confidenciar-vos que nós, Ritz, fomos os impulsionadores dos agricultores biológicos aqui na Madeira, que começaram em 95, 96, muito timidamente, e que hoje já representam cerca de 300 hectares, e que o objetivo dentro dos anos é serem 500 hectares. Nós sempre fomos uns grandes apoiantes dos agricultores biológicos, compramos, trabalhamos diretamente com os produtores, com vários, que nos fazem entregas semanal ou bissemanal, e com os mais diversos produtos, uma vez que são dispersos na ilha. E nós temos microclimas, ou seja, a costa norte é diferente da costa sul, depende das cotas de terrenos, podemos ter produtos variados durante o ano todo e há produtos que até conseguimos ter o ano todo. Isto para não falar dos frutos, que temos uma variedade de frutos espetaculares, podemos conseguir o mesmo fruto durante o ano todo, só que de diferentes pontos da ilha, devido aos seus microclimas, então conseguimos gerir durante o ano imensos produtos biológicos, porque eu prefiro os biológicos, lá está, também porque os solos são basálticos e devido ao declive dos terrenos, aos lençóis freáticos, são de certa maneira irrigados subterraneamente com a decomposição da manta morta nos pontos mais altos e são terrenos ricos e os legumes, frutas são muito saborosas e perfumadas. Sente-se e prepare-se para descobrir pratos únicos, criativos e sempre com um toque regional. Neste restaurante específico, que é o nosso restaurante gastronómico, o restaurante Lafon, começamos com uma salada de vieiras, que, conjugando um pouco com a tipicidade madeirense, introduziu o funcho. Como sabem, o funcho é abundante na Madeira, ou foi abundante no passado, daí o nome Funchal é de vir dessa abundância. Não é muito típico as pessoas utilizarem a salada, mas eu introduzi-o num conceito harmonioso com as vieiras e a azeitona, que é tipicamente portuguesa, com um molho de laranja e um azeite de ervas, para conjugar um resultado final que, no meu entender e no entender de muitos dos nossos clientes, acharam interessante. O clássico Ritz Palace está localizado no topo de uma falésia, por isso, de cá de dentro, conseguimos ter uma vista única sobre o Atlântico e sobre a Baía do Funchal. Almoçar aqui é uma experiência sem dúvida encantadora. Em alternativa, pode e deve experimentar também o almoço no terraço da piscina. Para além do ambiente fantástico, a comida é deliciosa e certamente vai ter vontade de experimentar de tudo um pouco.
Fundado em 1891 pelo escocês William Reid, o Reid's Palace é um hotel requintado que tem sido elegantemente modernizado ao longo dos anos e hoje transmite uma agradável união entre conforto contemporâneo e uma aura de elegância única. Este hotel oferece ainda uma variedade de opções para quem pretenda desfrutar ao máximo do seu espaço. Por exemplo, recomendamos-lhe que tome o chá da tarde no terraço do chá. Saboreie este ritual e delicie-se com uma pastelaria cuidadosamente preparada a pensar em si. Fique por aqui, respire fundo e sinta-se em casa neste hotel cheio de história. Depois, que melhor maneira de conhecer o Funchal de outra perspectiva que através do seu teleférico. E como é bela a paisagem! É agora a altura para falarmos um pouco sobre a história deste fantástico destino. Segundo os antigos cronistas, a designação de Funchal deve-se aos primeiros povoadores, que ao desembarcar neste lugar depararam com a grande abundância de funcho, uma erva bravia com cheiro adocicado que abundantemente vegetava no vale, na área do primitivo burgo. O povoamento iniciou-se em 1424, quando a Ilha da Madeira foi dividida em duas capitanias. A capitania do Funchal coube a João Gonçalves Zarco, que aqui se fixou com os seus familiares. Devido à sua posição geográfica, à existência de um bom porto marítimo e à produtividade dos seus solos, desde cedo constituiu-se num importante núcleo de desenvolvimento da ilha. A povoação recebeu o primeiro foral entre 1452 e 1454, sendo elevada à vila e sede de concelho. Pouco depois, em 1508, foi elevada à cidade. Entre os acontecimentos marcantes no concelho, podem-se mencionar o ataque de corsários franceses em 1566, sob o comando de Bertrand de Montluc, um gentilhomem da corte de Carlos IX da França e filho segundo do marechal Blaise de Montluc. Observe a paisagem, veja as casinhas e a vegetação. Daqui de cima tudo é diferente, mas ainda assim encantador. Hoje em dia é fácil fazer este percurso, mas no passado era feito de comboio. Mais de meio século depois veio a construção do teleférico da cidade do Funchal, que vai restabelecer o transporte turístico para o monte. E ainda bem, pois é de facto uma viagem única. Em seguida, e já que falámos no monte, siga o nosso conselho e vá visitar a sua igreja. A Igreja do Monte foi construída sobre os alicerces da primitiva ermida mandada construir por Adão Gonçalves, filho de Gonçalo Aires Ferreira, escudeiro do Infante e povoador da ilha. Mais tarde, por exigências do culto e aumento do número de fiéis, a igreja foi ampliada. Em 1748, um terremoto deixou a nova igreja muito arruinada. A igreja foi por isso por diversas vezes alvo de obras que a embelezaram e a tornaram num templo de fachada singela, com as suas duas torres sineiras que se avistavam do mar e serviam como ponto de referência para os marinheiros. No altar-mor encontra a imagem da Nossa Senhora do Monte, venerada desde os primórdios do povoamento da ilha. Este é um espaço bonito, pacato e onde se consegue estar em paz, uma paz que muitos turistas que passam por aqui respeitam e valorizam. Ao sair da igreja, tem mesmo que participar numa das atividades mais típicas e que na nossa mente associamos imediatamente ao Funchal, a descida dos carreiros. Os carros de cesto do monte são nome dado a um meio de transporte da Ilha da Madeira, na cidade do Funchal. Aqui pode desfrutar de uma descida do Monte ao Livramento, onde se percorrem 2 km em 10 minutos num carro de cesto de vinho montado sobre patins de madeira, descendo através de uma estrada chamada Caminho do Comboio. Este é um meio de transporte formidável de apenas 2 lugares, movido pelos pés de 2 homens denominados de carreiros. A duração é de 10 minutos, como já lhe dissemos, e atinge um máximo de 80 km/h. As almofadas suavizam a corrida e os passageiros vão em segurança nas mãos dos 2 condutores. Este meio de transporte data de 1850 e persiste nos nossos dias como uma atração turística muito procurada. Depois de toda esta emoção, recomendamos-lhe que encontre paz num jardim idílico, onde a arte fala mais alto. As pessoas quando cá chegam, o primeiro impacto que têm é que isto é um jardim diferente de todos os outros. Porquê? Porque encontram obras de arte misturado com todo este verde. Então ficam surpresas, apaixonam-se automaticamente. Isto nós costumamos dizer que é muito um jardim romântico, porque toda a gente quando cá chega, vem cá e não fica pela primeira vez, quer sempre voltar cá. Seja bem-vindo ao Jardim Tropical de Monte Palace. No século XVIII, o cônsul inglês Charles Murray comprou uma propriedade a sul da Igreja do Monte e transformou numa belíssima quinta, então chamada Quinta do Prazer. Nos finais do século XIX, algumas das famílias mais prósperas da Madeira costumavam viver em belas quintas situadas nos arredores do Funchal. Esta era uma delas.
Desde a sua aquisição, este espaço teve muitos proprietários e por isso o Jardim Tropical Monte Palace tem sido enriquecido com plantas exóticas endémicas de vários países. As lagoas, essas também são enriquecidas, mas com a introdução de peixes-koi. Ao longo dos passeios do jardim, encontra ornamentações ostentosas de cantarias, janelas, nichos, pagodes, budas, lanternas e esculturas de diferentes partes do mundo, culturas e épocas. Este é um verdadeiro museu ao ar livre. Não se espante, pois irá encontrar as coisas mais inusitadas e que o deixarão verdadeiramente maravilhado. Ao passear pelo jardim, poderá apreciar a famosa coleção de azulejaria e, claro, os guerreiros de terracota. Tudo se encontra perfeitamente preservado graças à Fundação Berardo e tudo começou quando o comendador João Berardo doou o Monte Palace a esta instituição. Foram assim criadas as condições para reunir as energias e os meios necessários para recuperar por completo os edifícios e também o jardim que estavam abandonados desde 1945. A ideia do jardim tropical, tal como os jardins botânicos que estavam tanto em voga no século XIX, é uma oportunidade de sonhar com mundos diferentes e entrar num universo fantástico que não deixa ninguém indiferente. Este jardim tem cerca de 7 hectares. É propício a que nós conseguimos sentir toda esta paz, tranquilidade. O turista pode estar aqui, mesmo em horas de muito movimento, encontra sempre um sítio, devido a este espaço amplo, onde possa estar tranquilo a ler um livro, a comer a sua sandes ou simplesmente a desfrutar da paisagem. Se é verdade que há uma preocupação dominante pela estética, é também verdade que houve uma preocupação pela proteção do ambiente e das espécies. O novo jardim é um viveiro que graciosamente oferece aos visitantes uma variedade de plantas e permite o estudo científico da natureza, sobretudo às crianças e adolescentes. Aqui encontram-se espécies da flora indígena da Madeira, mas também de todas as partes do mundo. Para além das plantas, há muito mais para ver e encontrará também 2 exposições únicas. A primeira chama-se Paixão Africana. Nós temos 2 exposições permanentes, que é a coleção da Paixão Africana, do Zimbábue, que comporta 2.500 peças de esculturas em pedra. Aqui pode encontrar a escultura em pedra do Zimbábue, que é uma forma de arte africana contemporânea que viu a luz do dia no início da década de 1960. Desde então, tornou-se um dos mais prolíficos movimentos artísticos africanos e alguns dos seus artistas são hoje nomes de vulto na cena artística internacional. Este é um movimento ainda em expansão, tendo entrado já na sua 3ª geração de artistas. A comunidade de artistas Tengning é parte integrante do movimento desde 1966. É o produto da sua arte que aqui encontramos. O acervo de escultura em pedra do Zimbábue da coleção Berardo é uma coleção histórica, reunindo obras da primeira geração de artistas representativas de um capítulo já encerrado da história desta forma de arte. Grande parte das esculturas data dos primeiríssimos anos de Tengning. Alguns dos principais artistas alcançaram, entretanto, renome a nível mundial. Em 1981, o comendador João Berardo adquiriu mais de 2.500 esculturas que se encontravam expostas num jardim de cactos em Pretória, na África do Sul. A coleção Berardo possui assim um grande número de esboços escultóricos de caráter absolutamente único, que hoje estão disponíveis para todos os que as desejem apreciar. A outra exposição chama-se Segredos da Mãe Natureza. Os minerais desde sempre exerceram um enorme fascínio sobre o homem e despertaram o seu interesse pelo conhecimento dos tesouros escondidos nas profundezas da Terra. A atração que esses minerais exercem sobre o homem é tão grande que desde a antiguidade a sua procura sobre formas polidas tem sido incessante. Desde então, o seu uso tem-se manifestado em objetos de adorno pessoal, como sendo joias, coroas de monarcas e objetos decorativos. Movido por este fascínio e uma enorme paixão por colecionismo, o comendador João Berardo vem construindo uma magnífica coleção de minerais ao longo de 15 anos. Nesta sala podemos encontrar cerca de 700 amostras minerais provenientes na sua maioria do Brasil, Portugal, África do Sul, Zâmbia, Peru, Argentina e América do Norte. Ao visitar esta exposição, deverá deixar fluir a sua imaginação e, simultaneamente, desvendar os segredos da Mãe Natureza. E já que falamos em Mãe Natureza, recomendamos-lhe uma experiência única. Mergulho nas águas tremendamente belas e azuis da Madeira. A prática de mergulho na ilha tem vindo a ganhar cada vez mais importância junto daqueles que a visitam. O clima ameno ao longo de todo o ano, a temperatura da água do mar a rondar os 18 e 23 graus centígrados, dependendo da altura do ano, as águas cristalinas e a grande probabilidade de ver espécies como golfinhos, raias e até mantas, são as principais razões que levam os amantes deste desporto a considerar a Ilha da Madeira para as suas férias. Existem diversas escolas de mergulho ou empresas de lazer situadas principalmente no Funchal e também no Caniço de Baixo, que lecionam cursos de mergulho para todos os níveis, excursões de mergulho para praticantes mais experientes e até aluguer de equipamento. Escolha a sua, mergulhe e encante-se com tudo o que vai ver.
Depois volta à superfície e mistura-se na cidade. Uma vez mais, prepare-se para ser surpreendido. A zona histórica da cidade do Funchal, mais conhecida por Zona Velha, é um espaço colorido em que as portas são verdadeiras obras de arte. Este projeto de arte pública visa dinamizar uma das zonas mais emblemáticas da Baixa Funchalense para torná-la num polo de atração cultural ainda mais significativo. A ideia foi transformar esta área numa galeria de arte permanente, recorrendo para tal a artistas convidados, os quais estão a elaborar pinturas em cerca de 200 portas na Rua de Santa Maria. De entre as várias entidades ilustres do panorama artístico madeirense que se associaram a este projeto, destacam-se o arquiteto Paulo David e a decoradora e comendadora Nini Andrade Silva. Perca-se por aqui e observe toda a beleza desta cidade única, uma cidade numa ilha verde e florida que desde tempos remotos mexeu com o imaginário do homem. Sim, a Madeira é uma região, obviamente, o próprio nome assim o indica, exuberante do seu ponto de vista da natureza. Portanto, a sua agressividade, se assim é permitido dizer, ao nível natural, obviamente pelas dimensões das plantas, pelas dimensões dos seus recifes, pelas dimensões das suas montanhas, portanto, toda esta agressividade natural que provoca uma combinação de diversos verdes, intensos e menos intensos, e não é à toa que 2/3 da Madeira não é habitável, portanto é património natural e é um património natural classificado pela Unesco. Portanto, nós temos aqui uma floresta indígena, mas que, de certa forma, enriquecida e diversificada, que provoca esta combinação de um azul do céu com um verde, ou tons de verde intensos nesta nossa paisagem. É daqui, com os olhos postos neste mar, que lhe recomendamos mais alguns espaços para colocar na sua agenda. Tem curiosidade em saber como é que os seus antepassados se sentiam quando viajavam numa caravela do século XV? Pois bem, pode experimentar. Esta maravilhosa experiência de tempos há muito passados, mas nunca esquecidos, pode ser vivida na Nau Santa Maria, uma réplica do barco de Colombo que parte diariamente em descoberta da costa sul da ilha. Recomendamos-lhe também que passe pelo Parque Temático em Santana. Este parque está aberto ao público desde outubro de 2004 e encontra-se dividido em vários núcleos e inclui variedíssimas atrações para mais novos e mais velhos, turistas e habitantes da ilha, todas elas ligadas à história, tradições e cultura do povo da Madeira. Quer chegar à Madeira por ar ou por mar, vai ficar com a impressão que os passeios pelas suas altas montanhas estão reservados aos jovens aventureiros mais saudáveis, mas isso não é verdade. Todos podem caminhar por aqui. Se ainda não fez uma caminhada por entre as maravilhosas paisagens da Madeira, não se pode dizer que tenha realmente visitado a ilha. Os melhores trilhos são muito acessíveis, bem sinalizados e, em geral, fáceis de percorrer. Depois, recomendamos que experimente outra modalidade desportiva. O surf na Ilha da Madeira só começou a ser descoberto há cerca de 4 anos, quando os profissionais e os amantes desta modalidade reconheceram as excelentes condições que esta região tem para oferecer. A notícia desta descoberta espalhou-se por todos os amantes de surf portugueses e chegou finalmente ao Brasil. Hoje é uma modalidade em crescimento. Devido à sua magnífica localização no Oceano Atlântico, a Ilha da Madeira é verdadeiramente abençoada com um dos mais bonitos acontecimentos da natureza: a visita de baleias e golfinhos, que só recentemente foi reconhecida como uma mais-valia para este encantador destino. Depois, recomendamos-lhe que visite mercados típicos madeirenses. Existem cada vez mais centros comerciais e supermercados em toda a ilha com o objetivo final de satisfazer os consumidores. Contudo, não há nada que supere o ambiente vivido no mercado típico. No início, estes mercados eram concebidos para a venda de flores, mas com o tempo a sua oferta foi incluindo a venda de todo o tipo de produtos agrícolas e até algumas especialidades de gastronomia regional. Para terminar, recomendamos-lhe que visite também o Centro de Vulcanologia, que se situa em São Vicente, uma encantadora vila da costa norte da Madeira, no fundo do vale onde se iniciou a formação da ilha. Este centro consegue combinar cultura e educação com lazer e entretenimento, através de projeções audiovisuais que recriam erupções vulcânicas e o nascimento de uma ilha. Aqui também pode visitar as famosas grutas de São Vicente, que já existiam e que foram incluídas no Centro de Vulcanologia, e passear pelos bonitos jardins plantados com flora endémica da Ilha da Madeira. De clima ameno e águas mornas, a Madeira é uma das ilhas europeias mais pretendidas pelos turistas. A razão é simples. As suas paisagens são singulares, a gastronomia é deliciosa, as águas das praias são cristalinas e as suas gentes simpáticas. É desta pérola do Atlântico que lhe dizemos adeus até ao próximo programa. Já sabe, encontramos sempre em mais um destino único,
Um destino que tem apenas um nome: Destino Portugal.